com o doutor Renato Conilho, né? Doutor, você não acha que há uma falha muito grande e houve uma falha muito grande nessa investigação, em tudo isso que aconteceu desde o início? Boa tarde, Felipe. Muito Boa obrigado. tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. Realmente, o que aconteceu? Um tumulto social, né? Todas as pessoas queriam adivinhar o que aconteceu e, na verdade, não foi isso que estava no escopo da polícia. Então, até o presente momento, Felipe, a polícia está trabalhando para fechar o inquérito policial, que é através do relatório da autoridade policial. E eu não sei se eu vou trazer aqui uma notícia fresca, mas o relatório da polícia de Cajamar está marcado, o relatório, para o dia do aniversário da vitória. Uma questão, abre aspas, de homenageá-la com este relatório final. Então, por isso, um trabalho muito detalhado, muito com perícia. Então, por isso que teve esse tumulto e essas falhas que a sociedade está percebendo. Dr. Roberto Hellmeister, seja muito bem-vindo, querido. Vem para cá conosco, porque eu quero saber, principalmente você, um delegado que já foi titular, enfim, em várias delegacias, qual foi a sua posição ao acompanhar toda essa questão e esse desfecho aí de toda essa história? Muito boa tarde. Primeiro, cumprimentá-lo, né? Muito obrigado. Talvez você não lembre de mim, mas você esteve aqui em Vinhedo. Lógico que eu lembro. Você continua com a loja com a fábrica de móveis, não? Também. Eu fiquei feliz, né? Eu falei, pô, não acredito. Bom, eu vou ser muito franco. Para mim, como delegado de polícia, é muito preocupante tentar firmar uma convicção, sendo que eu não participei da investigação. Porém, eu conheço muito o Dr. Fábio, é um grande delegado de polícia, e eu tinha convicção que ele ia ultimar essa investigação com o esclarecimento desse bárbaro e tosco crime, né? O que ocorreu de fato, me desculpe, é a opinião de quem acompanhou pela televisão. Hoje eu vi o diretor Demarco, que se posicionou maravilhosamente bem. Eu não ainda conheço, porque eu estou enfermado, mas vi que ele não é só um gestor, ele é um policial. Como a gente diz entre nós policiais, ele é polícia, tanto como o Dr. Fábio. O Dr. Alto Galiano é uma lenda da Polícia Civil. Então eu vou colocar o que eu vi pela televisão. Hoje mesmo vendo. Mas tinha uma pá, uma enxada próxima ao local. O que um delegado, o que um investigador tem que raciocinar? Era do pai? Era. Então, já dá fortes indícios de autoria. Por que estava lá dispensada? Pode ser que algo impediu que ele acabasse enterrando realmente profundamente, cavando um buraco e colocando a vítima. No começo, não é tumulto. Eu não estou defendendo só a minha instituição, é uma realidade. As pessoas divagam, elas começam a imaginar o que aconteceu, foi estupro, foi um namorado. Os mais próximos são os primeiros a serem investigados. Agora, pelo que eu ouvi hoje, dos detalhes que o doutor Fábio carregou aos autos, que ele comprou uma touca pelo Mercado Livre. E tem uma testemunha que viu o carro dele com uma pessoa com uma touca, uma touca ninja, né? Sim. Aquela situação que eu calculo que seja óbvio do celular dele, de pesquisar como higienizar um local de crime, já do psicopata. Ele está preparando, são atos preparatórios para ele consumar aquela situação de matar alguém. E não só como consumir, como planejar, mas como se desfazer de um corpo, né? Que nem ele procurou. Exatamente. No Google então, também, quando né? vocês lembram da primeira notícia? Começou a falar que ela tinha sido cabelo rapado, degolada, sim. E você vê, hoje mesmo já sabe que não.
Né? Então, é lógico, começam as informações. Mas primeiro começa, doutora Ali, esbarra primeiro no pai, aí depois vai pro Daniel, aí depois o Daniel já não é mais, porque o Daniel podia ter sido preso porque ele teve um caso extraconjugal ou supostamente teve um envolvimento com o ex-namorado dela. Tudo isso, na verdade, mas toda essa história partiu da própria polícia. Mas a polícia só tem essa informação por testemunhas, amigos, pessoas que conhecem a vítima. Eu trabalhei 10 anos no departamento de homicídio, eu sempre disse, homicídio é fácil de esclarecer. Você tem que conhecer a vítima. Então, muitas vezes, surgem suspeitas e pessoas não permanecendo dentro da razão, por qualquer motivo diz, eles eram amantes, então foi ciúmes, aí mataram. Aí vem histórias que vão muito longe, né? Agora, a dinâmica do evento é possível sim, está todo mundo questionando, será que ele fez sozinho? É possível ele ter feito sozinho. Mas seria possível mesmo, doutor, você com tanta especialidade na Polícia Civil também, como delegado, que já deve ter encontrado vários crimes tão bárbaros quanto esse pelo meio do caminho, seria possível mesmo uma pessoa agir sozinha nesse caso? Pode. A gente acha estranho porque nós não estamos tocados pela emoção. Aí o psiquiatra que falou anteriormente falou com muita propriedade. Quer dizer, ele fica programando tudo. Então ele faz uns cálculos na cabeça dele, né? Eu vou levar para um cativeiro, se é que é isso, porque eu não sei, não investiguei. Lá eu vou torturar, matar. Depois, o que eu vou fazer com esse corpo? Eu vou levar para um mato e enterrar, ocultação de cadáver. Como exemplo, não tem nada a ver com o caso, há pouco tempo eu peguei o youtuber morto com 1.700.000 seguidores, e era um domingo, uma coisa horrorosa. Eu estava à distância, o juiz estava à distância, e, bom, pedia a prisão do casal onde ele foi encontrado morto. Mas interrogando via videoconferência, eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu não podia afirmar publicamente. Eu achei que era uma overdose. Sei. E foi. Quando chegou o laudo médico, o médico legista me falou, ele teve morte instantânea, não dava nem para socorrer, de tanta cocaína que ele ingeriu. E aí você fala, mas escondeu o corpo? Escondeu. 3 crianças menores, cocaína na casa inteira, sexo de menor no banheiro, o cara explodiu o coração. Então, tudo na investigação, você tem que abrir um leque, quer dizer, tentar ver tudo o que aconteceu ao redor dessa pessoa durante a vida dela, para tentar descobrir alguém que possa ter se tornado um desafeto. E se for, e acredito que seja, senão o doutor Fábio não ia falar isso, que toda aquela perseguição em cima da menina é uma obsessão. Você vê que ele não fez sexo. Quer dizer, ele tinha uma obsessão mórbida, né, com a menina. E aconteceu essa desgraça, uma coisa que não traz mais de volta. Mas existe sim, Felipe, o homicida, um ser dito, né, humano, que a gente não pode esperar nada do que não seja o pior. E o corpo da dona Edna, que foi encontrado 2 dias antes, sim. inclusive... Eu já parei para pensar, será que essa dona Edna, olha as coincidências, que também tinha contato com ele, ela auxiliou, e aí ele matou? Tudo pode ser. Mas eu tenho certeza que, pelo que eu ouvi hoje do diretor do Demaco, o caso está encerrado. Porque existe as provas dos atos preparatórios e depois da confissão. Mas eu acredito que, conhecendo o doutor Fábio, não vai parar a investigação. Está solucionado. Mas vamos parar todas essas arestas com investigação de campo, com investigação dessa senhora, né? Claro, isso que eu ia dizer, porque tem que investigar agora quem matou, porque mataram a Vitória. E agora, quem matou a Edna, né? Quem foi? Então, aí você puxa a capivara dela... Numa voz popular, eu tenho ouvido isso. Ela ajudou a carregar o corpo e depois ele matou. Aí ele mesmo matou ela.
Aí é que eu falo, nós não podemos divagar em cima de uma hipótese, porque a mente da gente mesmo cria imagens, cria soluções, às vezes, que não redundam na realidade, na verdade real. Que a polícia ela tem que procurar a verdade real. Ela não pode simplesmente acreditar numa primeira pessoa. Por isso essa guerra, foi o pai, foi o namorado, o ex-namorado, foi quem? Você entendeu o que eu quero dizer, Felipe? Uhum. Quer dizer, a gente tem que abrir a mente da gente, mas não pode... é isso. Não, você tem que abrir tudo para depois lá na frente afunilar e dizer, foi isso. E pelo que eu senti, né, do nosso diretor, o doutor Fábio, ele tem robustas provas e indícios dos atos preparatórios. Que são, mas, por exemplo, doutor, né, uma dúvida. Quando começou a sair tantos questionamentos ali sobre o caso da Vitória, foi encontrado sêmen de 2 pessoas, né? Não, depois ainda falaram. E aí, por que a polícia fora do local? Por que a polícia, numa hora dessa, ela não toma uma atitude extremamente efetiva, dizendo assim, gente, ninguém tá falando sobre isso, vocês estão inventando essa história, não houve esse tipo de situação. Por que a polícia não vem a público e já desmente? Mas agora eu lhe pergunto, Felipe, foi a polícia que afirmou isso? A polícia também estava por dentro, isso começou a ser veiculado, isso virou na internet. Mas aí que eu falo, meu Deus, tem que ter um laudo. Sim, tem que ter um laudo. Mas então, a fake news, por mais que tenha sido uma fake news, isso começa a virar uma verdade. Então por que a polícia efetivamente já não estanca essa história? Aí é conduta de cada um. É como a história do youtuber. Eu falei, existe a possibilidade, mas não posso afirmar. Quando veio o laudo, positivou que ele morreu de overdose, não foi assassinado. Responderam não por homicídio, e sim por ocultação de cadáver. Agora, às vezes no momento que vem perguntas, aquele tumulto, por isso que a gente tem que se fechar. Tem que se fechar, esperar, mas eu acredito que o doutor Fábio não tenha afirmado que resultou em compra de sêmen. Inclusive eu vi uma história que ela teria sido violentada por 2, que tinham 2 tipos, uma coisa bárbara. Depois que foi também fora. Quer dizer, meu Deus, para um laudo, tem um médico aí, psiquiatra, um laudo para separar, tem que ter o DNA de 2 sêmens. É um negócio maluco. Agora, por quê? Porque é um caso que puxou muita dor na sociedade, clamor público. Então, aí a imaginação da gente vai embora. Eu mesmo, ontem, conversando com os amigos aqui, olha que bobagem, pra você ter ideia, eu sou muito franco naquilo que eu falo. Poxa, ela tem um olhar estranho. Aí me bateram, não, ela é menina, você tem uma neta de 17 anos que mostra a língua. Não estou falando de mostrar a língua. Foi alguns momentos, algumas fotos que eu vi, ela séria. Então, vai saber se ela já não estava sendo ameaçada, se ela já não sentia-se ameaçada. Né? Agora, esse cara, ele não é normal. É lógico que não, né? Não é normal ele perseguir quase 1 ano a menina. Quer dizer, pergunta pro doutor. Independente se acontecer mais alguma coisa que diga que não é ele. Mas não de forma nenhuma. Hoje foi taxativo o nosso diretor.